Boa noite, começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, uma experiência inédita de discussão de políticas públicas casando a televisão com a internet. Aqui nós apresentamos os temas, depois na internet você vai, discute e traz as suas contribuições. O tema de hoje é um dos temas centrais aqui da economia brasileira, não apenas, mas também do chamado psicossocial brasileiro, que é a questão do esporte. O Brasil é um país com enorme potencial de esporte, campeão de inúmeras modalidades e, no entanto, você não consegue organizar um modelo eficiente e profissional e também não consegue ter certeza se o Brasil está preparado para os grandes dois feitos que vão ocorrer nos próximos anos, que é a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Vamos à escalada de hoje. Quem podia imaginar há 2 anos atrás que Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos formariam uma pessoa jurídica encarregada de grandes negociações? Nós vivemos um baixo desenvolvimento comercial das outras modalidades esportivas. Se por um lado temos mais de 1 bilhão de receitas, nós temos 1 bilhão de custos. Construir obras que, quando os eventos terminarem, elas vão ser de alguma forma aproveitadas pela população. Estados e municípios, pela lei de responsabilidade fiscal, não podem assumir dívidas acima de uma capacidade que segue determinados critérios. O esporte, e não só no Brasil, é uma das instituições mais propícias à lavagem de dinheiro que existiu. Para debater a questão, recebemos aqui no estúdio Roberto Murray Neto, que é advogado da Corte Arbitral do Esporte da Suíça e ex-membro do Comitê Olímpico Brasileiro, do qual foi membro entre 1996 e 2008. O Antônio Roque Cittadini, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e presidente do Conselho de Orientação do Corinthians. E Kouros Modadremi, que é presidente da Liga Nacional de Basquete. E temos ainda debatendo, participando dos debates aqui, convidados Ronaldo Chantanier, que é pesquisador e coordenador do Núcleo de Estudos em Esportes da Fundação Getúlio Vargas, Gustavo Delbin, que é advogado e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, a Líbia Macedo, que é coordenadora do MBA em Gestão e Marketing de Entidades Esportivas Real Madrid, e o Georgios Atisdakis, que é especialista em Administração e Marketing Esportivo e membro do Conselho Federal de Educação Física. Contamos também com a colaboração de internautas que acessam o nosso site www.brasilianasorg.com.br. Bom, estamos acostumados a acompanhar eventos esportivos pelos jornais, pela televisão, rádio, internet, e nem se imagina o que acontece nos bastidores do esporte, como todo esse show está estruturado. É isso que a reportagem do programa vai mostrar agora. Esporte é saúde, é paixão, é cultura, é negócio. Teoricamente, existe um organograma de organização. Confederação dividida em internacional, continental e nacional, depois viriam as federações estaduais e, na sequência, os clubes. Todas são entidades privadas. Por exemplo, ela pode fazer um campeonato aqui com alguma coisa diferenciada, por exemplo, alguma mudança de regra, desde que a sua confederação internacional autorize, porque ela é a difusora da prática daquele esporte dentro do país. Mas cada país se organiza de uma forma. No caso dos Estados Unidos, a prática desportiva é dividida e administrada por ligas e cada time, seja no futebol americano, beisebol, basquete, pertence a um dono. São empresas e franquias. Muito diferente do Brasil, onde são clubes, associações sem fins lucrativos, que na verdade são administrados, né, por uma gestão totalmente focada na eleição do presidente através dos seus sócios. Uma característica próxima a alguns clubes europeus, porém com a diferença que eles evoluíram para uma administração mais corporativa. No mundo do futebol, até a influência da confederação é diferente. Lá, as confederações cuidam das seleções nacionais
E os campeonatos são organizados pelas ligas dos clubes. No Brasil, não. Você tem uma confederação, que é a CBF, que congrega todas as federações estaduais, que já é uma coisa que no resto do mundo não existe. Os clubes são filiados a essas federações e a Confederação Brasileira. No entanto, só vota para presidente da CBF, só votam as federações estaduais e os clubes que estejam na primeira divisão nacional. Os da segunda não votam, os da terceira não votam. Tá? Os clubes que participam da Copa do Brasil não votam. Quando o que manda a lei é que votem todos os clubes que participem de competições nacionais. Daí você pergunta, ué, mas se a lei manda, por que não se cumpre? Porque ninguém tem coragem de entrar contra a CBF numa eleição. Em outros esportes, mesmo as confederações sendo encaradas como entidades privadas, existe uma dependência de ações e de recursos públicos. De que elas têm que voltar a repensar a sua atuação enquanto entidades privadas. Viver de lei piva, viver de loterias, não é o papel para o desenvolvimento comercial do esporte numa nação que busca, né, a pluralidade da prática esportiva em diferentes modalidades. Bom, esse é um tema que vai esquentar hoje o programa. Eu queria fazer uma primeira pergunta para o Alberto Murray. O seguinte, os problemas aí do esporte brasileiro estão ligados, quer dizer, qual a origem desses problemas? É essa estrutura de federação, confederação, ou é algo que vem na origem e na governança dos clubes esportivos? Essa questão dos clubes vinculados a uma federação, uma confederação e depois ao Comitê Olímpico Brasileiro é um problema muito sério que foi instituído ainda na época do Estado Novo pelo Getúlio Vargas e que nunca foi alterado. Mas, de fato, não há governança corporativa nenhuma nos órgãos dirigentes do esporte brasileiro. Eu vou citar a entidade máxima, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, para você ter uma ideia. Hoje houve uma reforma estatutária pela qual somente quem, no artigo 26 do Estatuto, somente quem é eleito na chapa e esteja num poder do Comitê Olímpico Brasileiro por mais de 5 anos, o que na prática significa 2 mandatos, pode vir a ser candidato à eleição. Depois disso, tem que haver 10 confederações apresentando o candidato. Ou seja, 3 candidatos, você não vai ter. Um já é difícil, porque quem foi eleito com a chapa que venceu não vai ser oposição. E, para piorar tudo, tem essas eleições que são feitas, como foram as últimas agora, que foram convocadas às pressas, fizeram no subsolo de um hotel. Então, para um órgão que recebe 94 milhões do governo, tirando os repasses diretos dos convênios do Ministério do Esporte, a governança corporativa é absolutamente nenhuma. Que credibilidade pode ter uma entidade que apresenta um balanço e realiza eleições como foram as últimas e que faz um estatuto dessa maneira? Tá. Stadi, vendo esse quadro aí, você tem recurso público, você tem entidade privada, você tem essa capacidade de montar modelos de governança autoperpetuados aí. Qual que é o caminho aí para se definir um modelo moderno? O futebol ele vive hoje uma crise no mundo, porque o modelo que foi declarado como o grande modelo vencedor dos anos 90, quer dizer, o modelo europeu, os clubes se transformaram em empresas e as empresas que eram donas dos clubes, das entidades esportivas, passaram a organizar os campeonatos, houve um grande avanço. Nós aqui mesmo, muitos falaram, olha, nós precisamos acabar esse modelo brasileiro que vem do Getúlio Vargas, de clubes que tinham um time de futebol, clubes sociais que tinham um time de futebol. Isso era vendido quase como uma verdade absoluta. A rigor, o que aconteceu é que hoje a Europa fracassou. Todos os clubes estão, ou eles estão quebrados, literalmente quebrados, socorridos por governo. A cada 3 anos a Espanha faz uma lei para socorrer clube, para injetar dinheiro em clube, ou de todas as formas, compra um terreno do clube supervalorizado. E daí são esses investimentos malucos em preço de exatamente. jogador? O primeiro problema é que todos estão quebrados.
O segundo, que ninguém consegue explicar os balanços. Porque você não pode, a todo ano, dar milhões de dólares de prejuízo e continuar um negócio como empresa. Alguma coisa. É o caso, por exemplo, do Chelsea, que é lá de um russo, que apareceram esses russos aí. O Chelsea é o seguinte, ele está há 6 exercícios, cada vez dando um prejuízo maior. Então, isso tudo funciona, esse modelo europeu funciona, quando você tem um pai que pega o dinheiro e fala que eu estou lá, mas na verdade não está para ser um negócio autossustentável, rentável. O modelo brasileiro, que é um modelo sustentado só por clube, ele é sustentado basicamente por clube, que você pode, se você quiser, alguém quiser comprar um time de futebol, pode montar um time de futebol e começar a disputar. Agora, os grandes clubes brasileiros são clubes sociais e não conseguem se transformar em empresas privadas. Este modelo, ele precisa de uma reforma. Você não pode simplesmente querer dizer o seguinte, continua como está, porque o de lá não deu certo. Porque aqui nós temos esse problema, gestões que se perpetuam. O problema é que os clubes sociais estão sofrendo uma grande transformação, porque os clubes sociais no passado tinham um grande número de sócios, as eleições eram disputadíssimas. Eu cito o exemplo do Corinthians. O Corinthians tinha 120 mil sócios na década de 60, 130 mil sócios. Quer dizer, as eleições eram eleições que tinham significado para o clube, para o corintiano. Hoje o Corinthians faz uma eleição com 3 mil sócios e olha lá. 3 mil sócios. Olha lá. Deixa eu perguntar, o basquete, como é que fica? O basquete ele já teve expressão, mas sempre ligado a clubes também, ou eventualmente que nem Franca, que você tinha patrocínio de empresas ou de municípios. Como que é essa realidade do basquete hoje? Eu acho que a realidade do basquete veio a ser a realidade do esporte especializado como um todo. Eu estou achando assim extremamente feliz de ouvir as coisas que eu tenho ouvido aqui agora sobre a política e a forma que o esporte é conduzido. Na realidade, o Brasil vive na contramão do mundo. O mundo forma, estou falando de esporte especializado. Você falou basquete, estou falando. No mundo inteiro, o esporte especializado é praticado nas escolas, na sua formação, no seu início. E clubes, se você sair aí no mundo inteiro, tentar explicar ao mundo o que é o clube no Brasil, ninguém entende. Clube no Brasil não existe. Lá tem clube de tênis, clube de baralho, clube de leitura, mas não tem os clubes que nós temos aqui. Muito bem. Agora, esse é o grande problema. O Brasil, a partir do momento que eu não me recordo quando foi, que o governo absolutamente acabou com a educação física na escola, acabou a era, digamos que nós estávamos na mesma linha de conduta que o mundo. Aí os clubes começaram a assumir essa responsabilidade, que eles não têm condições de assumir. Os clubes, se você olhar o Brasil, você vai ver vários clubes organizados, tipo Pinheiros, tipo Minas, vários clubes no Brasil existem. Esses que tentaram dar um pouco de formação, de educação esportiva. Mas se você for olhar profundamente aquilo que o Nussmann prega, de que o esporte tem que ser nas escolas, eu também concordo. Só que se você olhar hoje, 30% só das escolas no Brasil é que tem uma praça de esporte, é um negócio muito complicado. Eu queria perguntar para o Ronaldo, que é pesquisador do Núcleo de Estudos de Esporte da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, como compatibilizar isso? Você tem, de um lado, as estruturas de clube esportivo, de outro lado, você tem que ter um modelo também autossustentável, de outro lado, você tem os esportes olímpicos também, e esportes especializados que nem o basquete. Qual a visão que você tem para conseguir fechar isso aí e tornar autossustentável clubes, seja de futebol, seja de esportes especializados? Bem, o modelo que eu enxergo, né? A gente tem tanto nas confederações, federações de clubes, o modelo de continuismo, né? Mais notadamente nas federações e confederações que você vê as pessoas que estão há 20 anos, 25 anos no poder. E nos clubes você vê, na verdade, os mesmos dirigentes se alternando na gestão desses clubes, alternando mandatos, né? De grupos políticos, de situação, de oposição, mas, na verdade, são os mesmos nomes, né? Então, tem um continuismo da gestão.
no caso das federações e confederações, vem do modelo eleitoral que é restrito às próprias federações de prática esportiva. Nos clubes, há um colégio eleitoral que hoje é muito pequeno, né? E, na verdade, a gente tem aquela dicotomia entre o clube social e o clube esportivo. Então, não necessariamente os torcedores do Corinthians são sócios do Corinthians, né? Não necessariamente os torcedores do Flamengo são no São Paulo, não são sócios. E a gente vê, né, uma tentativa dos clubes em modernizar a gestão, trazendo, né, profissionais que cuidam de áreas funcionais, áreas gerenciais desses clubes, mas com uma receita pouco pulverizada. Ainda há uma prática daquelas receitas tradicionais que já são exploradas há alguns anos, publicidade, patrocínio. Há uma alavancagem nos direitos de transmissão, os clubes de futebol são alavancados em direitos de transmissão hoje, e na outra ponta você tem os demais esportes, são alavancados em patrocínio. Vamos uma pergunta de internauta aí, é o seguinte, aí vale um pouquinho para o investimento que o clube faz também, para aqueles atletas de categorias de base. Aí. Qual a proteção que ele tem, os direitos garantidos sobre esses atletas para não perdê-los após a formação profissional? Que é interessante, que é se considerar o atleta como um ativo e não como um elemento que, eventualmente, você pode entrar no fluxo de resultados de um ano. Né? Eu vou passar a pergunta para o Gustavo Delbo, que é advogado e diretor do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, mas com uma outra questão também. Nós estamos correlacionado ao debate. Nós estamos vendo que os clubes eles criaram formas de autoperpetuação de suas diretorias. Obviamente, uma reforma do Estatuto do clube é impossível porque conseguiram blindar. De que maneira que se daria essa reforma? Seria através do Congresso, através do quê? Não, eu não acho que é lei que vai fazer isso, não. Até por ser uma associação e ter, dentro dos seus associados, o poder de criar um estatuto através de uma assembleia, eu acho que essa é a possibilidade que nós temos de fazer mudanças. Então, como disse o Cittadini, que no Corinthians todos os corintianos, os associados são corintianos, em outros clubes pode ser que não seja a mesma realidade, mas o que se diz é que não é obrigatório para o clube, para aquele associado do clube, ser torcedor daquele clube. Então, ele, às vezes, porque ele mora mais perto daquele clube. Né? No Palmeiras, ou a região da Lapa, enfim, mesmo não sendo palmeirense, ele pode ficar sócio do clube. Então, é uma situação que, às vezes, nós temos que pensar como uma associação, e uma associação como uma união de pessoas que têm uma mesma finalidade. Então, eles querem ir para o clube para jogar futebol, querem para jogar tênis, querem para um teatro, para um cinema, para se juntar, para jogar baralho, enfim. O clube é feito dessas pessoas. Então, é a mudança que essas pessoas fazem que pode trazer uma modificação dentro desse estatuto e da maneira de se conduzir essa associação. Posso discordar? Respeitosamente, eu discordo. Eu acho o seguinte, nós evoluímos muito no futebol nos últimos anos, verdadeiramente no Brasil nos últimos 15 anos melhorou, mas melhorou por mudança na lei. Quando a lei mandou publicar balanço, mandou auditar balanço, os clubes não publicavam balanço. Veio a lei e disse, tem que fazer balanço, tem que auditar o balanço, tem que aprovar balanço. Quer dizer, eu acho que se não houver, eu respeito essa coisa de que possa o estatuto do clube, mas se não houver algumas questões básicas colocadas pela lei, e é isso que eu acho que nós estamos patinando nos últimos anos, por exemplo, proibir reeleição. Deixa eu fazer uma pergunta dentro desse sentido. Por exemplo, os clubes hoje eles mexem com ativos, o preço do jogador, tem problemas de remessa. Quando você pega o mercado financeiro, que é o mercado mais liberal que tem aí, você tem comissão de valores imobiliários que faz a regulação. Quando você pega os clubes que têm balanço, que é difícil você definir o valor de ativos, tudo, ou seja, dá uma grande margem aí para bulas, não era caso de ter uma espécie de uma CVM voltada para esses esportes? Eu defendo há muito tempo a criação de uma agência nacional de esporte. Eu acho que o Ministério do Esporte e nada hoje em dia é a mesma coisa. Não tem função nenhuma. Eficácia. Eles têm um programa Segundo Tempo, que é cheio de irregularidades. O orçamento é pífio e não contribui com nada no desenvolvimento do esporte. Mas eu sou a favor, já publiquei artigos nesse sentido, da criação de uma agência nacional de esporte. E acho o seguinte, sobre essa questão do estatuto, isso pode ser válido para quem não põe a mão em dinheiro público. Agora, no caso do Comitê Olímpico Brasileiro, se escudar no artigo 263 da Constituição e dizer, não,
eu posso fazer o meu estatuto do jeito que eu quiser porque eu sou uma instituição privada, Não, sabe o que? mas vivo de dinheiro da Lei Piva? Mas o mercado ele tem dinheiro privado e tem a CVM que regula porque mexe com poupança. Daí vem a necessidade, como diz o Citadinho, de haver uma mudança na lei, que eles dizem que seria inconstitucional, proibindo reeleições e uma outra... Não é inconstitucional. Essa é uma coisa que no Brasil se criou, que o Estado não pode... que o Estado não pode regular as questões básicas. Pode. E já fez. E mostrou que era correto. Eu estou citando o caso dos balanços, o caso da auditoria. Quer dizer, já ocorreram mudanças. Eu acho que deveria avançar. Avançar em outros pontos nesse tipo de controle. Se bem que eu acredito que nos últimos anos os clubes evoluíram muito. Falo do clube de futebol. E também digo mais, o Corinthians não é da diretoria. Ele dizer que o Corinthians é uma entidade privada, ele é uma entidade privada, obedecido os parâmetros do Código Civil, etc. Mas eu não posso imaginar que a direção do Corinthians deva agir desconsiderando aquilo que é o patrimônio de uma coletividade. Quer dizer, há uma coisa mais ampla. Eu acho que deveríamos avançar nas mudanças e, infelizmente, as mudanças só avançam se o governo determinar. Tem um outro ponto, por exemplo, que é um ponto que mexe com os clubes, mas mexe com o futebol. No mundo inteiro, toda a venda de ingresso para futebol é feito hoje pela internet, que resolveu um grave problema do negócio do futebol, porque a pessoa é obrigada a comprar pela internet, se identifica. O Brasil é o país do futebol e os números indicam isso. Veja na reportagem. No Brasil impera a monocultura do futebol. Nós vivemos um baixo desenvolvimento comercial das outras modalidades esportivas. Por isso que vale destacar sempre a Stock Car, que é esporte motor, que é uma coisa um pouco fora, né, desse padrão basquete, vôlei, futsal, mas que consegue botar 30 mil pessoas num autódromo, tem uma relação ótima com os patrocinadores e deveria servir, inclusive, de base para esses esportes ditos olímpicos, que hoje vivem de recursos públicos em vez de buscar recursos no mercado privado. Porém, o mercado brasileiro dos gramados está em ascensão. Movimentou 800 milhões de reais em 2003 e superou 1,5 bilhão em 2008. As receitas prioritárias de um clube são: jogadores de futebol 30%, TV 23%, patrocínio e publicidade 13%, clube social 13%, bilheteria 11%, receitas não operacionais 10%. Em cada país ocorre de forma diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, para a Liga de Futebol Americano, a TV representa 40%, a bilheteria 22%, e os 38% restante fica por conta da publicidade, patrocínio e marca. Em geral, os clubes ganham para pagar despesa, sendo que em 2008 apenas 5 clubes tiveram lucro. Se por um lado temos mais de 1 bilhão de receitas, nós temos 1 bilhão de custo. Então o custo do futebol é alto. O pior são para aqueles clubes que têm uma folha de pagamento alta. Você tem uma folha alta, comissão técnica cara, jogadores caros, e você não consegue gerar receita disso. Está muito concentrada o que se convencionou falar no mercado corporativo das receitas business to business. Quer dizer, entre clube e os clubes, emissoras de televisão e patrocinadores. E o que vai fazer com que haja um equilíbrio maior nos negócios do futebol no Brasil são as receitas business to consumo, que são aquelas receitas provenientes diretamente do cliente do futebol. Hoje existem ações restritas a poucos times, com uma nova onda da compra de ídolos nacionais, que começou a partir do contrato entre Corinthians e Ronaldo. Aumentou muito a credibilidade do Corinthians no meio empresarial. E é daí que você tira, então, esses números fantásticos que a gente está conseguindo. Em 2009, a gente arrecadou mais do que o dobro de 2 anos atrás. É preciso pensar numa gestão mais profissional, com planejamento plurianual, de visão de longo prazo, como fazem as grandes empresas. Prevendo investimentos,
prevendo retração de demanda, e isso os clubes também vão ter que começar a pensar em função da pressão por aumentar suas receitas, uma pressão por despesa que tem que ser dita, quer dizer, hoje existe uma disputa entre os clubes para ter os melhores atletas, então o clube que tiver mais dinheiro em caixa, em teoria, pode montar um time mais competitivo. Mas mesmo que se ganhe muito, e ainda que se tenha todo um processo de transparência de gastos, o fato é que os valores não podem ser mensurados. O esporte, e não só no Brasil, é uma das instituições mais propícias à lavagem de dinheiro que existe. Por uma razão muito simples. A intangibilidade de alguns custos, de algumas negociações, a subjetividade, tá certo? De certas negociações. Quanto vale o Messi? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então lava-se dinheiro adoidado. No Brasil, sem nenhum controle, ainda mais. Jorge, nós vimos aí um conjunto de números e dados sobre esporte. Você diria hoje que o esporte é uma atividade privada ou sem governo não consegue andar? Na realidade a gente tem acompanhado, tirando o futebol, que é a única exceção, 90% do esporte do país, ele vive da iniciativa pública. Os governos estaduais, municipais e federais que investem o dinheiro para a prática esportiva. Se o governo amanhã tiver uma lei proibindo a utilização de dinheiro público para qualquer modalidade esportiva, tirando o futebol, no esporte acaba o esporte no país. Não existe nenhuma modalidade esportiva hoje sustentável. Primeiro, pela monocultura. Então, você faz um jogo de vôlei, vou pegar o vôlei, por exemplo, para você conseguir levar a gente para o ginásio, você tem que distribuir camiseta, porque ele não paga nenhum ingresso. No basquete deve estar, não sei como está, o Couros pode falar mais à vontade. Para você lotar o ginásio, tirando em cidades como Franca ou cidades do interior aqui na capital, você não consegue colocar 2.000 pessoas pagantes no ginásio para assistir um jogo. Meus tempos de adolescente tinha campeonato de futsal na minha cidade que lotava. Mas hoje o que acontece? Uma cidade como São Paulo tem N alternativas de lazer. Então você vai no ginásio, você tem o banquinho duro, o jogo não é bom, você não tem lugar onde estacionar o carro. Então para que eu vou pagar para assistir um jogo de basquete ou mesmo de futebol? Então a grande dificuldade que se tem hoje é essa, é que você não tem a modalidade esportiva, não tem como ter recursos para manter jogadores de alto nível ao preço que está. E o torcedor, acima de só completando, e o torcedor, muitas vezes, até do futebol, ele não gasta dinheiro com o clube. Então você pega uma grande torcida do Corinthians que ganha dinheiro com eles, mas quanto eles contribuem financeiramente para a modalidade de futebol. Então, isso que é importante. Olívia, nós vemos aqui vários dados aí, a necessidade de profissionalizar e tudo. Qual o ambiente que se tem hoje nos clubes para conseguir essa profissionalização? Eu acho que a gente ainda não tem, porque a gente fala hoje de cartolagem ainda, e a gente tem esse processo de que as pessoas vão se reelegendo, e as pessoas têm dificuldade de entrar nesses locais, inclusive como estagiários. E assim, o que chama a atenção é quem é que pensa num planejamento. A gente está agora com Copa e Olimpíadas, e quem é que está pensando no planejamento estratégico? Todo mundo fala de legado. Não vai ter legado se a gente não trabalhar agora. Não vai ter legado se ninguém quiser assistir voleibol, não vai comprar o ingresso do voleibol. Então, o que eu acho é que, primeiro, a gente tem que separar futebol das outras modalidades esportivas, porque não se conversa. E a gente não tem uma formatação estratégica. Então, eu queria ver com Couros, parece que vocês estão definiram uma meta de transformar o basquete no segundo esporte nacional. Definida a meta, quais os elementos que você tem para estabelecer as etapas para se atingir esse objetivo? Nós queremos provar que os clubes que ostentam hoje o valor da Liga. A Liga hoje pertence aos clubes e não é ao Couros, que é presidente. E nem o Couros vai ficar 20 anos na Liga. É 2 anos e mais uma reeleição e vamos botar outra pessoa. Por quê? Porque são 20 clubes, eles é que determinam, através de um conselho de 7 clubes, que medidas tomar, que contratos a fechar, como se organizar, como fazer esse produto voltar à cena, coisa que já não existia mais aqui. Nós, nos anos 50, 60, 70, o basquete era o segundo esporte mais popular. E perdeu-se. Nós estamos tendo, obviamente, a globalização aí, inclusive dos esportes, que nem o basquete. Muitos jogadores que são adquiridos por ligas nos Estados Unidos e tudo mais. Dentro desse ambiente,
Quer dizer, quando você pega, de que maneira que você pode estruturar esses outros esportes alternativos, que não têm esse apelo de massa do futebol? Quer dizer, hoje em dia é possível definir, por exemplo, jogadores profissionais para essa área e estabelecer uma carreira para eles? Em diversos esportes desses, futsal, basquete, vôlei, né? A gente não chama nem mais de esporte amador, chama de esporte olímpico, que na verdade já é profissionais, os atletas são profissionais, já chegaram ao rendimento. A grande questão que eu concordo com o Amir, que apareceu citando, é como você trabalha a gestão desse esporte. Aí houve a citação do exemplo da Stock Car, que você tem 30 mil pessoas na arquibancada, né? A bilheteria é um item só. Você pode não ganhar com a bilheteria, mas você ganha com o estacionamento, você ganha com a exploração de catering, bebida e alimentos ali. É pipoca do cinema, né? Você ganha com toda a publicidade estática de primeira e segunda ordem. Você ganha com ações de merchandising que você pode fazer ali, né? O business to business entre as empresas e o business to consumer, da empresa direto com o consumidor. É você fugir da mídia tradicional. Você tem que enxergar o evento esportivo como um show. Né? Então o consumidor ele está emocionalmente envolvido. E perguntar para o Roque o seguinte: anos atrás nós tivemos aí a Bandeirantes, aquele período do Luciano do Vale, que até sinuca virou o esporte nacional, o carne frita, aquele pessoal foi uma época maravilhosa. Qual a dificuldade da TV aberta de retomar esse tipo de modelo de parceria? Bom, olha, Nassif, eu não sei exatamente a dificuldade da TV aberta, mas a verdade é que me permita responder colocar uma questão ali, depois eu respondo a sua. O futebol, é preciso dizer, enfrenta uma concorrência globalizada. O jogador que joga no Corinthians, ele é disputado pelo Corinthians e pelo Milan. Não tem nenhuma barreira de proteção. É a única atividade econômica no Brasil que não tem nenhuma barreira de proteção, zero. Então, o futebol brasileiro, essa que é a grande questão. Nós precisamos mudar considerando que nós somos um exemplo de sucesso. Ou mudar como um exemplo de sucesso, eu no bloco anterior falei sobre a internet, que é a interferência do governo. O governo tem um grave problema na área do futebol, que é a segurança. Cada vez menos pessoas vão aos estádios, porque tem muita briga, tem muita confusão. Os estádios também são mal conservados, não tem estacionamento, aquela toda. O Brasil, infelizmente, perdeu entrou num bonde errado no mundo, no período em que o mundo inteiro fez estádios modernos, menores, mais eficientes. Nós, infelizmente, não fizemos nada nos anos 80 e 90. Agora, o governo precisa ajudar. Eu digo o seguinte, uma das coisas que se fez na Europa, que ajudou a mudar isso, é a venda por internet. Por que não obrigar que essa atividade seja vendida por internet? Nós vamos fazer a Copa do Mundo. A Copa do Mundo só pode ser vendida pela internet. Por que não começar agora? Mas, Tadinho, todas as ações do governo, com o Estatuto do Torcedor, os clubes têm uma resistência muito grande. Quer dizer, os dirigentes do clube hoje, e não vou culpá-los, é aquilo que a gente fala, eles estão vaidosos, né? Eles não veem um clube como um negócio, veem como uma paixão. Então, todos os presidentes do Corinthians querem que o Corinthians seja campeão e quero contratar os melhores jogadores, não interessa quanto eu vou pagar, depois fica o rombo. Então você pega o ingresso, por exemplo, o Estatuto do Torcedor, eu lembro que nós participamos no primeiro jogo, foi Corinthians e Fluminense no Pacaembu. Eu que ajudei a fazer. Então, você estava lá, eu estava cuidando dos voluntários. Aí os voluntários viram lá a máfia da catraca, que pegava o ingresso de baixo, jogava para cima, avisamos a polícia. Quase que a gente apanha dos catraqueiros. E ninguém consegue tirar a catraca de lá. Então tem um grupo de... Por isso que as pessoas tomam cuidado. Não, mas lá também era cartão. Quebrava a catraca propositalmente em cima, aí pegava o ingresso aqui embaixo, jogava lá para baixo e vendia de novo. E não se fazia nada. Então existem os interesses dos grupos, e aí é o lado torcedor. Agora, se o presidente do clube tem a noção que ele tem que fazer a política e tem um dirigente profissional, aí é sob supervisão, que recebe, que tem dinheiro para fazer o clube dar lucro, aí os torcedores vão matar ele porque não ganha título. Me permita dizer o seguinte. Os clubes de futebol, na maioria deles, são todos profissionalizados. Dirigente só vai à mesa redonda e participa da reunião semanal para discutir contratação de jogador. Mas, na verdade, os clubes funcionam de forma profissionalizada. Bom, vamos para mais uma pergunta enviada para o www.brasileirazog.com.br. Stadini, você que é do futebol aí, o calendário do futebol brasileiro funciona? Funciona. Eu acho que o calendário do futebol brasileiro, nos últimos anos, esse é um grande progresso. Primeiro, todos os jogos começam na hora, por causa da televisão, é verdade.
mas começam na hora. Não tem atraso de minuto. Os jogos começam na hora. Os jogos são no dia, não pode mudar, a não ser muito excepcionalmente pelo código de Esse é o problema, né, Cidadini? Se atrasou, paga multa. Sim, então vai a julgamento toda a súmula de jogo. Mas é então, perfeito. É por isso. Então, acho que não. Quem brigou pelo calendário... Eu participei dessa história do calendário no começo dos anos 2000. Lembremos que no ano 2000, o Brasil quase não conseguiu fazer o Campeonato Brasileiro de Futebol. Olha como evoluiu no ano 2000. Então, os jogos todos têm hora para começar, são feitos antes, tem uma antecedência mínima. Agora, eu não concordo com a mudança no calendário que querem fazer, adotar o calendário europeu, porque o calendário europeu é quase você renunciar a ser país. Porque nenhum país concentra os seus eventos no verão. Nenhum país. O Brasil já começou a investir em infraestrutura por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Eventos que o país vai sediar em 2014 e 2016, respectivamente. Agora, o que está sendo feito exatamente com este dinheiro? E o que está sendo feito para evitar o desvio de verbas públicas? Veja na reportagem. O Brasil será sede da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016. Uma grande conquista nacional, isso não se discute. Afinal, o Brasil ganhará ainda mais projeção internacional e a tendência é que cresçam também os investimentos em infraestrutura. Isso implica numa série de medidas. Medidas de viabilização de investimento, por exemplo, a criação de linhas de crédito pelo BNDES e a parte de incentivos à iniciativa privada. Então você tem diversas leis sendo editadas, principalmente com relação à isenção de impostos para projetos relacionados à Copa e Olimpíadas. O BNDES abriu uma linha de crédito de 3,6 bilhões para estádios e uma segunda linha de 1 bilhão para a rede hoteleira. Mas passada a euforia inicial, o Brasil vê alguns mitos caírem, como por exemplo de que a Copa seria totalmente financiada pela iniciativa privada, o que levou alguns estados e municípios a oferecerem projetos que estavam muito além da sua capacidade, por acreditarem no bom negócio. O risco eminente agora é o obstáculo do ano eleitoral. Ele traz, primeiro, uma dificuldade de transferência de recursos a partir de junho, que a legislação impede. E segundo, pode trazer também uma facilidade do governo ser mais leniente, digamos assim, ou mais flexível e acabar abrindo mão de algumas exigências, como, por exemplo, as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. E esses detalhes são monitorados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para acompanhar os gastos e o uso da verba pública nas obras da Copa de 2014. Nós implantamos um portal na internet, que está hoje hospedado no site do Senado. Este portal, ele pretende fazer o acompanhamento de todos os recursos, sejam federais, estaduais ou municipais. Isso para que não aconteça como nos Jogos Pan-Americanos de 2007, em que os gastos ultrapassaram o previsto e o governo teve que arcar com 80% de tudo. Outra questão é não fazer investimentos em elefantes brancos. Uma grande discussão que nós temos, muito por conta dos Jogos Pan-Americanos, é a criação de empreendimentos sustentáveis. Construir obras que, quando os eventos terminarem, elas vão ser de alguma forma aproveitadas pela população. Isso vale inclusive para os mega eventos que vão acontecer no Brasil. Se vai ter dinheiro público investido em estádio, que é o que vai acontecer, então que esse estádio se reverta para a sociedade civil, que a população carente da comunidade próxima ao estádio possa usufruir dessa estrutura. Então eu acho que o que falta ainda para o Brasil é entender que recurso público nem sempre vai retornar em recurso financeiro. Vamos tentar entender um pouquinho o seguinte, pegando exemplos aí de outros eventos, genericamente, por onde que sai
o dinheiro da corrupção nesse tipo de evento? Bom, eu não sou especialista em corrupção. Você é advogado. Sou advogado. A questão primeiro, os Jogos Pan-Americanos, na minha opinião, foram um dos maiores escândalos financeiros do Brasil recente. 1000% de superfaturamento. Os jogos saíram por aproximadamente 4 bilhões. Os relatórios que estão no Tribunal de Contas da União são escandalosos. Aproximadamente 2 bilhões e 200 milhões ainda estão sob investigação. E as pessoas são as mesmas. Os que fizeram essa bobagem do Pan-Americano estão fazendo a Olimpíada. O Pan-Americano foi um absoluto fracasso. Tem lá, sobrou a piscina, que está para competições de alto rendimento. O estádio do Engenhão foi dado ao futebol a preço de banana, o Botafogo. E o resto foi tudo desmontado. O outro virou salão de festa, o poliesportivo. Quer dizer, como disse uma das pessoas que comentaram ali, por que não pegar isso e fazer uma escolinha de atletismo no Engenhão, abrir a piscina Maria Lenk? A gente tem duas coisas. A gente tem a falta de planejamento anterior, e agora você está dizendo, depois que houve o evento, também não teve mais nada? Não teve rigorosamente nada. Agora, não ficou legado porque o DEPA não existia. Cadê esse dinheiro? Então, corrupção. Existem várias maneiras que nós escutamos por aí. Primeiro é superfaturar a obra mesmo. Houve algumas coisas que foram vendidas aí, compradas por um preço X e que obrigavam, depois o governo pagava 10X. Está tudo, não sei o que estou dizendo, está no relatório do TCU. Depois a consultoria. O sujeito chega lá para dizer, olha, você para ganhar a licitação, você tem que contratar a minha consultoria. A gente tem que deixar de ser hipócrita e dizer que essas coisas não existem no Brasil. Existem sim, e se quiserem pegar, pegam. É possível? O Comitê Olímpico, ele é uma entidade... O Comitê Olímpico fez aquela blindagem estatutária que você disse, né? E não dá para tirar. Por isso, eu, pessoalmente, tenho algumas ações no Ministério Público contra eles, que está em andamento, para investigar a falta de licitação, porque no Pan-Americano foi uma beleza, né? Eles não fizeram licitação para quase nada das coisas grandes. Aí diziam que era em caráter de urgência. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do ponto de vista do marketing do Pan-Americano, porque o Pan-Americano ele dá visibilidade, ou a Olimpíada muito mais, dá visibilidade para o país inteiro, para as cidades e tudo mais. O que foi feito do ponto de vista de marketing? Você chegou a fazer uma análise das possibilidades que o Brasil aproveitou ou deixou de aproveitar? No caso do Pan-Americano, deixou de aproveitar, né? Acho que o grande legado poderia ter vindo em obras de infraestrutura, de comunicação, transporte, principalmente de massa, e isso acabou não acontecendo. Quer dizer, você investiu num aparato, né, de praças esportivas, elas estão em grande parte ociosas, quer dizer, elas não têm o retorno financeiro que poderiam ter, e elas não têm o retorno social que poderiam dar, né? Tem um caso que foi citado, inclusive, do Engenhão, do Botafogo, né? Que, por incrível que pareça, ainda é a praça que tem maior utilização. As outras ainda têm um nível de subutilização ainda maior. E estarrece ainda mais você ver que, quando você faz um investimento, ele deve ser sempre precedido de um plano de negócio. Então, você primeiro faz o plano de negócio, depois você constrói, porque a construção vem depois de você ter definido os usos futuros. Do ponto de vista do basquete, por exemplo, o Pan-Americano, com a visibilidade que deveria dar a esses esportes, contribui em alguma coisa para a melhoria do basquete brasileiro? Na minha opinião, zero. Por quê? Porque o Campeonato Pan-Americano, que nós conquistamos medalha de ouro, serviu para quê? Qual é o objetivo do basquete pan-americano com medalha de ouro? Qual a sequência dessa equipe? Ele é classificado para o torneio mundial? Para a Olimpíada? Para nada. Foi esvaziado, o Pan-Americano foi esvaziado. Antigamente o Pan-Americano era uma competição em que você tirava as melhores equipes das Américas para disputarem a Olimpíada. Hoje não serve para nada. Para você entrar na Olimpíada, você tem que fazer uma outra competição pré-olímpico e tal. Então o Pan-Americano foi o quê? Foi um momento que nós disputamos com a Argentina e mais quem? Mais os nossos
Equador, Colômbia, Chile. Nenhuma Jorge, televisão que lição que você transmitiu. tiraria aí do Pan-Americano para não se repetir? Na realidade, uma preocupação minha, do Conselho Federal de Educação Física, é justamente o planejamento dos legados socioeducativos após os Jogos. Não só os Jogos Pan-Americanos, quanto os Jogos Olímpicos, quanto os Paralímpicos, o Campeonato Mundial, a Copa, tem que se preocupar em legados educacionais. O que vai? Cultura esportiva, aumentar a cultura esportiva da população, dar melhores condições de trabalho para os profissionais de educação física, para os professores de educação física, equipar as escolas para que, depois que acabarem os Jogos, tenha continuidade, continue tendo seleção de talentos na escola, os clubes serem ajudados a manter as suas equipes. Então, você tem a seleção de talentos na escola, que você no treinamento esportivo, ele tem que ir para algum lugar, além de atividade física. Então, vai para o clube, aí sim, recursos públicos para ajudar o clube a manter a estrutura que tem. E, vagarosamente, ter a cultura esportiva no país, ampliar a cultura esportiva no país. Olívia, os clubes aí, tendo em vista todo esse evento, você vê alguma movimentação para os clubes aproveitarem a visibilidade, os impactos e tudo para darem saltos ou só se pensa em obras hoje? Eu acho que os clubes estruturados pode ser que estejam pensando desde que eles tenham os atletas que são de seleção e aí eles visualizam uma questão de marketing para fazer uma ativação de patrocínio. O que eu acho que é importante, eu concordo com os Jorge do legado, só que eu acho que tem uma tarefa anterior que a gente não está fazendo, que chama-se projeto de viabilidade. Né? Quem é que está fazendo o estudo de... É uma regra da FIFA que os estádios têm que ter 40 mil lugares. Diz para mim, quantos times tem de futebol em Manaus? O que vai acontecer com aquela arena? Ela é obrigada a ter 40 mil lugares. Vai acontecer o que depois? Então, a gente precisa criar projetos de viabilidade, não só para Manaus, mas para todos os outros lugares. Estou absolutamente de acordo com você. Esses grandes eventos têm que ser atrelados a uma agenda social, porque senão, o que vai fazer? Eu, outro dia, publiquei um artigo dizendo exatamente isso, e acho que desde já tem que haver um planejamento para cada estádio de futebol desses lugares mais distantes, com poucos clubes, tornarem centros de prática de atletismo para massificar o esporte. Eu digo atletismo por quê? Porque é o que dá para fazer ali. Então, eu acho que tem que haver aí um planejamento para, assim que acabar, nós temos praças de atletismo para a população pobre mesmo, com professores de educação física treinados para levar isso adiante. Você, além da parte de esporte, você também é da parte de Tribunal de Contas. Tem um conjunto de intervenções urbanas aí. Você acredita que essas intervenções urbanas estão obedecendo, digamos, a essa visão do pós-evento? Na Civil, eu acho que a primeira coisa que deveria não se repetir o erro do PAN. Qual foi o erro do PAN, o erro básico do PAN? O PAN, para ser aprovado, quando foi o Brasil aprovar o PAN, isso foi no governo anterior, foi no governo Fernando Henrique, foi feito um orçamento de 400 milhões de reais, que iria ser gasto no PAN. Ele ficou em 4 bilhões. Quer dizer, não é um erro que pode ser cometido. O seu Nusma, que me desculpe, ele inventou uma história de orçamento flexível. Você só vai saber quanto gastou quando terminar a competição. Mas então, para que existe orçamento? Né? Então, esse erro não pode ser feito. Quer dizer, tanto da Olimpíada quanto da Copa do Mundo, nós já estamos cometendo um erro da Copa do Mundo. Por quê? O erro da Copa do Mundo, todos os estados apresentaram suborçamentos. Aqui em São Paulo, por exemplo, que é um caso complicado, porque é um estado privado que foi vendido como se não precisasse fazer nada no estádio, mas o estádio precisa de uma intervenção grande, uma reforma dificílima do ponto de vista de engenharia para atender minimamente a FIFA e cara. Portanto, cara. Quer dizer, tudo que foi falado na fase inicial, já na primeira etapa de discussão com a FIFA, eu estou falando isso, vamos dizer que é do São Paulo. Também é um pouco, mas a verdade é o seguinte. Também é um pouco, mas a verdade é o seguinte, senão eu não falaria tudo isso. Mas a verdade é o seguinte, ele está errado do ponto de vista dos orçamentos. Nós estamos repetindo o mesmo erro que fizemos no Pan-Americano, que aliás não foi transmitido para nenhum país. É uma espécie de jogos abertos do interior com gente falando em espanhol. Mas pós-scout era melhor. Brasileiras.org chega ao fim. Obrigado pela participação de todos. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. E aproveite para acessar e participar do nosso site www.brasilianasorg.com.br, mandando suas ideias, trabalhos, vídeos e tudo mais, porque esse espaço aqui também é seu. E a gente se vê na internet.